Olá e bem-vindos a mais uma história. Ponham-se confortáveis. Ao balcão de check-in, Joana Vidal Lacerda percebeu que o desastre não tinha começado ali. Não naquele minuto em que a funcionária do aeroporto disse: "O embarque está encerrado." Tudo se partira de manhã. À porta do apartamento, onde o marido não olhava para ela, mas para a mala azul escura. "Desculpe, atrasei-me por causa do trânsito." Joana apertou o passaporte e o bilhete contra o peito. O avião ainda não partiu. Eu vejo no painel. A garganta estava seca. O check-in terminou. A bagagem para este voo já não é aceite. Eu vou sem bagagem. Deixo as malas aqui no depósito. Preciso mesmo de ir para o porto. O acesso ao embarque está encerrado. Por favor, dirija-se ao balcão da companhia aérea. Em frente ao seu voo, a linha com o número da porta de embarque ainda estava acesa. As pessoas apressavam-se para lá, para além das divisórias de vidro, onde a vida dos outros chegava a tempo. Joana agarrou nas pegas das duas malas. Afastou-se do balcão. E, de repente, sentiu que as pernas não a seguravam. Uma mala balançou. A outra bateu com a rodinha num pilar de metal. Algo lá dentro fez um baque surdo. Ela sentou-se diretamente no chão frio. O telemóvel vibrou na mala. O nome do marido apareceu no ecrã. Ricardo. Joana não atendeu. Quase de imediato, chegou uma mensagem. "Fizeste o check-in?" O polegar pairou sobre o teclado. Como escrever que se tinha atrasado? Como ouvir de novo a sua frieza? "Eu bem te avisei." O táxi ficara preso num engarrafamento junto a um nó rodoviário em obras. Depois, o motorista virou para um pátio. Deparou-se com um caminhão do lixo e perdeu mais 10 minutos. A manhã surgiu em fragmentos. Ricardo Oliveira Lacerda saíra do quarto já vestido, com o telemóvel na mão. À porta, estavam duas malas. "Eu mesma arrumo as coisas", dissera a mulher na altura. "Puseste a camisola por cima. E eu preciso dos medicamentos. Está tudo aí, Ricardo. Eu só quero verificar." Ele virou-se bruscamente. "Joana, basta. Não vais para uma expedição polar. Levaste o passaporte, o carregador, o bilhete. O resto não importa. A viagem fora ideia dele. Ele próprio comprara o bilhete. Ele próprio escolhera o voo da manhã. Ele próprio insistira que Margarida Soares Bastos, a sua irmã, já a esperava há muito tempo. Antes de sair, Joana voltou para ir buscar um lenço. Ricardo apanhou-a à porta. "Não comeces. Tenho frio nos aviões. Compras no porto, se precisares." À entrada do prédio, estava a vizinha, a senhora Valentina Gomes Rodrigues, com um saco das compras. "De viagem?" perguntou ela. "Vou ter com a minha irmã", respondeu Joana. Ricardo sorriu à vizinha de forma tão amável que a mulher sentiu um aperto por dentro. "Que descanse, que anda a matar-se a trabalhar." Agora, sentada no chão do aeroporto, Joana chorou. Não por causa do voo, mas por há muito ter deixado de perceber onde acabava o cuidado e onde começava a vontade alheia, mascarada no rosto de um marido amoroso. Dona Joana Vidal. Ela levantou a cabeça e limpou rapidamente o rosto com a palma da mão. À sua frente estava um homem de uns 40 anos, com um casaco escuro e uma pasta a tiracolo. Não o reconheceu de imediato. Depois lembrou-se do jantar de Natal da Horizonte Atlântico, S.A., uma mesa comprida. Ricardo a apresentar os colegas. André Pires Ribeiro, chefe do Departamento de Controlo Interno. "Lembra-se de mim?" perguntou ele. "Sim. Trabalha com o Ricardo?" "Trabalho. Mas agora é melhor esquecer que sou colega do seu marido e ouvir-me como uma pessoa." Ela ficou tensa. "O que se passa?" André estendeu-lhe um lenço de papel. "Minha cara senhora, por favor, enxugue as lágrimas e ouça-me com atenção. O facto de ter perdido o seu avião é um presente do destino. Escreva ao seu marido a dizer que embarcou e vá para casa." Joana recuou. "O quê? Fale mais baixo. Tem noção do que me está a pedir? Eu mal o conheço. Por isso não lhe peço que acredite na minha palavra. Peço que verifique. Mas primeiro, faça com que o Ricardo tenha a certeza de que partiu." O telemóvel voltou a ganhar vida na sua mão. Nova mensagem do marido. "Joana", responde. "Estás no embarque?" "Não lhe ligue", disse André. "Por quê? Se lhe disser que ficou na cidade, não terá uma segunda oportunidade." Joana levantou-se. Depois das lágrimas, o rosto ardia, o cabelo soltara-se do gancho. Sentia uma pulsação nas têmporas. "Explique-se."
Aqui não. Primeiro, deixe as malas no depósito de bagagens. Para quê? Para que ninguém possa dizer que lhes toquei. Para que fiquem sob o registro do aeroporto. Para que tenha um recibo e tempo. O que está nas minhas malas? Não sei ao certo. Só sei que o seu marido queria muito que estas coisas estivessem consigo depois de aterrar no porto. Como é que sabe isso? Há alguns dias, reparei em documentos estranhos no sistema da empresa. O seu nome apareceu. Hoje de manhã, numa sala de reuniões, ouvi um trecho da conversa do Ricardo com a Lia Valente. Joana conhecia Lia, a advogada da Horizonte Atlântico, uma loira deslumbrante com um sorriso seco. No jantar de Natal, ela segurara a mão na manga de Ricardo por tempo demais. O que é que eles diziam? O seu voo. Porto. Mala. Uma frase sobre como tudo começaria depois da aterragem. E se estiver enganado, então perderá algumas horas. Trocará o bilhete e discutirá com o seu marido. Se eu estiver certo, preservará a sua liberdade. André fez uma pausa e depois acrescentou. Mas eu vim de propósito ao aeroporto para avisar. O depósito de bagagens ficava na zona ao lado. André caminhava à distância. Não tocou em nenhuma das malas, mantendo as mãos à vista. Ao balcão, estava um funcionário idoso com um colete do uniforme. Pediu o cartão de cidadão, preencheu um recibo, colou etiquetas. Joana assinou o formulário, mal conseguindo acertar com a caneta na linha certa. Período de armazenamento? Perguntou o funcionário. 24 horas, respondeu ela. O funcionário entregou o recibo. Joana fotografou o documento e guardou o papel no bolso interior da mala. Agora escreva ao Ricardo, disse André. Curto, como se estivesse no avião e a desligar a comunicação. Joana abriu a conversa. 3 mensagens não lidas esperavam resposta. Joana. Onde estás? Não me enerves antes da reunião. Ela digitou. Estou no avião. Vou desligar. Escrevo depois de aterrar. Fiz isto. Já não há caminho de volta, sussurrou ela. O caminho de volta é precisamente o que vai fazer agora. Mas em silêncio. A mensagem foi enviada. A resposta chegou rapidamente, como se Ricardo estivesse com o telemóvel na mão. Boa. Descansa. Vai correr tudo bem. Ele acreditou. Então, atue, disse André. Apanhe um táxi. Entre com a sua chave. Não toque em nada. Se a casa estiver vazia, saia imediatamente e ligue-me. Se ouvir uma conversa, ligue a gravação. À porta do prédio, ela pagou ao taxista em dinheiro e saiu rapidamente. Perto do banco, estava a senhora Valentina. Mas tu não tinhas ido embora, Joana? Esqueceste-te de algum documento? Voltei sem as malas. Estão no aeroporto, no depósito. É só por 1 minuto. A vizinha semicerrou os olhos. O Ricardo está em casa. Parece-me. Viu há pouco. Pensei que já tinha ido para o trabalho há muito tempo. Talvez há meia hora ou um pouco mais. Entrou à pressa. E ontem de manhã, depois de tu saíres para o trabalho, ele também voltou 1 hora depois. Se calhar, também se esqueceu de alguma coisa. Obrigada, senhora Valentina. Joana lembrava-se que ontem de manhã ele lhe tinha ligado a dizer que estava preso no trânsito e que depois esteve o dia todo no trabalho. Não mencionara ter voltado a casa. Ela entrou no prédio. Então, Ricardo tinha voltado. E a reunião era uma mentira. E André, possivelmente, tinha razão. Junto ao apartamento, Joana tirou as chaves com antecedência, para não fazer barulho à porta. Escutou. Atrás da porta, estava silêncio. Inseriu a chave com cuidado, rodou a fechadura e abriu a porta o suficiente para passar de lado. No hall, cheirava a aftershave masculino e a café. Da sala, ouviu-se uma gargalhada feminina, discreta, baixa, autoconfiante. Reconheceu aquela gargalhada antes mesmo da voz. Lia Valente. A primeira dor foi simples. Uma amante na sua casa. No seu sofá, ao lado do seu marido, enquanto ela própria devia estar a voar para junto da irmã. Mas a frase seguinte de Ricardo arrancou-lhe até essa dor. Pronto. Ela já está no ar. Joana ficou imóvel no corredor. O telemóvel estava na mão. Lembrou-se das palavras de André e ligou a gravação, cobrindo o ecrã com a palma da mão. Tens a certeza? Perguntou Lia. Ela escreveu. Vou desligar. O voo sairá a horas. Uma terceira voz, abafada e irritada, disse.
No porto, há uma pessoa à espera na saída. O principal é que ela receba a bagagem e saia para a zona pública. Roberto Simões Cordeiro, o chefe da segurança. Joana vira-o uma vez no escritório de Ricardo. O que está na mala grande? Perguntou Roberto. Uma pendrive, um carimbo, recibos de dinheiro, uma chave eletrônica no bolso lateral, uma pasta com impressões por baixo da camisola. Cada palavra caía separadamente. Pendrive, carimbo, recibos de dinheiro, chave eletrônica. O valor? Especificou Lia. 3.800.000. Não é o desfalque todo, claro, mas para o primeiro golpe, chega. No porto, vão encontrá-la, continuou Ricardo. Diremos que ela desviou dinheiro da empresa e queria fugir para junto da irmã. Enquanto ela se justifica, eu apresento queixa de que ela roubou a empresa. É preciso ter mais cuidado com as palavras, disse Lia. Não roubou, mas está implicada no desvio de fundos e de suportes de informação da empresa. A câmara da Caixa esteve desligada durante 7 minutos, disse Roberto. Segundo o registro, ela tinha acesso. A Cláudia assina com data retroativa se eu falar com ela. E o apartamento? Perguntou Lia. A pausa durou um instante. Ricardo respondeu calmamente. O apartamento, ela própria o venderá quando perceber que, de outra forma, vai presa. Eu ofereço-lhe ajuda. Fico com o apartamento e os bens como pagamento da dívida. Ela assinará tudo, só para abafar o caso. O principal é que a detenham lá hoje com a mala. Tens a certeza de que ela não se vai defender? Com quê? Com lágrimas? Ela nem sequer sabe discutir com a irmã. Ficará sentada a perguntar o que deve fazer. Eu direi que há uma saída. Divórcio, depois de um acordo. Primeiro os bens, depois o divórcio. Depois, ela vai para junto da sua Margarida e ficará grata por não ter sido condenada. Joana sentiu algo a romper-se dentro dela. Não o amor. O amor há muito se tornara um fio fino ao qual se agarrava por hábito. Rompeu-se a última fé de que ao seu lado vivia uma pessoa, e não um executor frio da sentença de outrem. O André está a atrapalhar, disse de repente Roberto. O Ribeiro? Perguntou Ricardo. Ele andou a investigar os pagamentos. Ontem pediu o arquivo dos acessos temporários. Depois da detenção da mulher, o Ribeiro recuará por si mesmo, disse Roberto. Não lhe vai apetecer meter-se num assunto de família do subdiretor. Sim, disse Ricardo. Eu serei o marido enganado. Joana deu um pequeno passo para trás. Uma tábua do soalho perto da entrada do corredor rangeu, quase inaudivelmente. Na sala, fizeram-se silêncio. O que foi isso? Perguntou Lia. A casa é velha. Os vizinhos andam, respondeu Ricardo, mas na sua voz havia um tom de alerta. Roberto disse. Vai ver. Uma cadeira rangeu. Joana virou-se para a porta e deslizou para o patamar das escadas. A fechadura fez um clique mais baixo do que ela temia. Não esperou pelo elevador. Correu escadas abaixo. No segundo andar, parou junto à janela entre os lances e desligou a gravação. O telemóvel mostrava quase 7 minutos de áudio. 7 minutos nos quais o marido a enterrara viva. Sem cemitério, sem luto, sem piedade. Ligou a André. Ele atendeu de imediato. Saiu? Sim. Ele viu-a? Não sei. Eles ouviram um rangido. O Roberto mandou-o verificar. Onde está agora? Na entrada do prédio. Entre os andares. Saia para a rua imediatamente. Não vá para o banco. Vá para trás do prédio, para a farmácia. Há lá pessoas. Não fique sozinha. Joana desceu. A vida normal continuava, como se não tivessem acabado de a tentar apagar. Chegou à farmácia e parou junto à montra com xaropes para crianças. Através do vidro, via-se o reflexo da rua. Da entrada do prédio saiu Ricardo. Tinha o telemóvel ao ouvido e olhava para os lados. Joana deu um passo para dentro. O sininho por cima da porta tilintou tão alto que ela se assustou. Uma jovem farmacêutica perguntou o que ela precisava. Joana agarrou na primeira embalagem de pensos que encontrou e pousou-a no balcão. O telemóvel voltou a vibrar. Era Ricardo a ligar. Ela ficou a olhar para o ecrã até a chamada se desligar. Depois chegou uma mensagem. Já aterraste? Por que estás em silêncio? A seguir, uma segunda. Joana, responde. Onde estás? E uma terceira, alguns segundos depois. Não faças asneiras. André ainda estava na linha. Ela esquecera-se de desligar a chamada.
Dona Joana Vidal, disse ele baixinho. O que ouviu? Ela olhou através da porta de vidro da farmácia. Ricardo estava junto à entrada do prédio a falar com alguém ao telemóvel. O seu rosto estava tenso. Já não se parecia com o marido atencioso que de manhã enviara a mulher para junto da irmã. Joana saiu pela porta lateral, que dava para um pátio, e só aí conseguiu responder. A voz no início não obedecia, mas depois tornou-se mais firme. Tinha razão. Eles estão à espera que eu seja detida no porto. Joana Vidal Lacerda saiu pela porta lateral da farmácia e por um segundo sentiu-se perdida. À sua frente, havia um pátio apertado com uma área de contentores, um banco molhado sob um alpendre e a entrada de serviço de uma loja. Ao virar da esquina, ouvia-se o barulho da rua. Junto à entrada do prédio, a algumas dezenas de passos de distância, Ricardo ainda tinha o telemóvel ao ouvido e olhava em volta como se procurasse um objeto perdido, e não a mulher. Não vá para a estrada, disse André Pires Ribeiro ao telefone. Passe pelo arco para o segundo pátio. Há lá um café com uma tabuleta verde. Eu chego daqui a 10 minutos. Ele vai ver-me agora. Não corra. Uma caminhada rápida chama menos a atenção do que o pânico. Ela atravessou o arco sem olhar para trás. O café era pequeno, com 3 mesas junto à janela. Joana sentou-se no canto mais afastado, de frente para a porta. O telemóvel estava pousado à sua frente, com o ecrã para baixo. Ricardo ligou mais 2 vezes e depois escreveu. Decidiste jogar? A seguir, veio outra mensagem. Joana, onde estás? Estou preocupado. De manhã, ele inspecionara a mala. Na sala, discutira a sua detenção e agora estava preocupado. A porta abriu-se. André entrou sem pressa, mas o seu rosto estava tenso. Sentou-se à sua frente, pousou a pasta ao lado da cadeira e retirou imediatamente as mãos da mesa. Ele não anotou? Não sei. Viu através da montra. Ele saiu da entrada do prédio e estava a ligar a alguém. Mostre-me a gravação. Mas não me envie o ficheiro. Joana ligou o áudio. As vozes encheram o café, quase inaudíveis do altifalante na ponta da mesa. Ela baixou o som e cobriu o telemóvel com a palma da mão. André ouviu sem interromper. Na frase sobre a mala, o seu maxilar tremeu. Quando Roberto Cordeiro disse que a Cláudia assinaria com data retroativa, André fechou os olhos por alguns segundos. A gravação terminou. Isto é suficiente? Perguntou Joana. Suficiente para deixar de duvidar. Insuficiente para abrirmos as coisas nós mesmos. Agora precisamos de um advogado. E a polícia? Sim, mas não uma qualquer e não aos gritos na esquadra. Deve ter uma posição clara. Chegou primeiro, entregou as coisas no depósito de bagagens por vontade própria, não tocou no conteúdo. Ouviu a conversa por acaso porque entrou na sua própria casa com a sua própria chave. E se eles disserem que inventei tudo? André viu a sua desconfiança e não discutiu. Apenas lembrou que não tinha tocado nas coisas, que o recibo estava com ela e que, portanto, cada minuto podia agora ser confirmado. Esta simples sequência deu a Joana, pela primeira vez, não paz, mas um ponto de apoio. Joana pegou num copo de água. Eles disseram que na mala há transferências confirmadas de 8 milhões. Um carimbo, uma pendrive, uma chave eletrônica. Eu não vi nada disso. É por isso que o depósito de bagagens é agora mais importante do que quaisquer palavras. E se ele mandar alguém buscar as malas? Com o seu recibo e cartão de cidadão, não as entregarão a um terceiro. Mas se o Ricardo souber o número do cacifo ou encontrar o funcionário, pode tentar pressionar. Portanto, não podemos demorar. O escritório de Irina Lopes Chaves ficava no segundo andar de um antigo edifício de escritórios. A advogada abriu a porta ela mesma, lançou um olhar rápido a Joana e deixou-a entrar. O senhor André Pires disse que era urgente. Muito, respondeu Joana. Então, conte-me por ordem. Joana começou com a mala à porta. No início, as palavras confundiam-se, os acontecimentos saltavam, mas Irina trazia suavemente de volta a cronologia. A que hora saiu de casa? Quem chamou o táxi? O que disse Ricardo? Quando chegaram as mensagens? Onde foram entregues as coisas? Qual foi a primeira frase que ouviu no apartamento? A gravação está no seu telemóvel? Sim. Não a reenvie a ninguém. Né, Mamim? Vou ouvi-la agora na sua presença e tirar notas. As vozes soaram novamente no escritório. Joana virou-se para a janela. Lá fora, a vida normal continuava. E aqui,
Alguns minutos de áudio separavam-na da prisão. Irina ouviu até ao fim e fechou o caderno. Primeiro, não responda ao seu marido. Nem a pena, nem as ameaças. Segundo, não volte para casa. Terceiro, não abra as malas sozinha. Quarto, agora, escrevemos uma queixa. Vão deter-me por comunicar voluntariamente um esquema que está a ser preparado e indicar o local onde estão as coisas. Com base na sua história, não vejo motivos, mas vai ter de ficar nervosa. Por isso vou consigo. E se tudo estiver mesmo lá, então, mais um motivo para não fingir que não há nada. Não escondeu as malas em casa, não as entregou a conhecidos, não retirou o conteúdo, entregou-as num depósito de bagagens oficial após o encerramento do check-in. Esta é uma circunstância forte, André acrescentou. Eu darei explicações sobre a empresa, sobre os documentos, pagamentos, pedidos. Irina levantou o olhar para ele. A advogada redigiu a queixa. Joana assinou, lendo cada linha em voz alta. O marido insistiu na viagem. Ele ajudou a fazer as malas. O voo para o porto, o check-in encerrado, o encontro com Ribeiro, a entrega da bagagem, a mensagem ao marido, o regresso à casa, a conversa ouvida e a tentativa de a culpar. Quando a caneta parou sobre a assinatura, Joana perguntou de repente: e se o Ricardo apresentar queixa primeiro? Então, a hora da sua queixa terá importância, disse Irina. Por isso, vamos imediatamente. Chegaram juntos à esquadra da polícia. A recepção estava cheia de gente. Joana ficou imóvel à entrada. Ainda ontem passava por edifícios como aquele, e agora ela própria levava para lá a sua própria queixa. Irina pousou-lhe a mão no ombro. Calma. Não veio para se justificar. Veio para informar. Foram recebidos pelo inspetor Diniz Varela. Ele apresentou-se, convidou-os para o seu gabinete e ouviu com uma empatia discreta. Fazia perguntas curtas e precisas. Quem fez as malas? Eu primeiro. E depois o meu marido. Tentei verificar. Ele não me deixou. Disse que tínhamos de nos despachar. Quem tem as chaves do apartamento? Eu e o Ricardo. É possível que haja uma suplente no carro dele, no aeroporto. Quem tocou nas malas depois de si? O funcionário do depósito de bagagens colou as etiquetas. O senhor André Pires não tocou. Pode ligar a gravação da conversa? Joana olhou para Irina. Ela acenou com a cabeça. O áudio foi ouvido uma vez. Varela não comentou o significado de cada frase. Anotou os dados de Ricardo, Lia, Roberto, o nome da empresa e o voo. Depois pediu para ver o recibo do depósito de bagagens, o bilhete, a troca de mensagens com o marido. Joana abria as janelas necessárias, enquanto Irina supervisionava o preenchimento dos formulários. As malas têm de ser inspecionadas hoje, disse Varela. A senhora estará presente. Está bem. Não abriu nada. Não mexeu em nada. Não. Ele saiu por um momento. Joana ficou no gabinete com Irina e André. Tenho de ligar a Margarida, disse ela. Agora não, respondeu a advogada. A sua irmã vai começar a preocupar-se. Pode ligar ao Ricardo. Vamos esperar por um momento seguro. O telemóvel piscou com uma nova mensagem. Eu sei que não estás no avião. A seguir, apareceu outra. É melhor ligares tu, enquanto eu ainda posso ajudar. A advogada fotografou a mensagem com o seu telemóvel de serviço, de modo que a hora e o nome do remetente ficassem visíveis. Não respondemos. André empalideceu. Então, eles verificaram o voo. Ou a pessoa no porto não a encontrou e já informou, observou Irina. Isto era de esperar. Diniz voltou com 2 agentes. As formalidades levaram tempo. Pediram a Joana para os acompanhar ao aeroporto. Irina sentou-se ao seu lado. André foi separadamente. No aeroporto, o funcionário do depósito de bagagens reconheceu Joana. Já vai levar? A inspeção será realizada por agentes da polícia, disse Varela calmamente e mostrou a sua identificação. Pediram ao funcionário para chamar o chefe de turno. Encontraram 2 testemunhas entre os visitantes. Explicaram-lhes que precisavam de observar e não interferir. Joana apresentou o seu cartão de cidadão e o recibo. A fechadura do cacifo foi aberta na sua presença. As 2 malas foram retiradas e colocadas numa mesa livre na sala de serviço. A gravação de vídeo foi ligada antes da abertura. São as suas coisas? Perguntou Diniz. Sim, esta pequena é minha. A grande foi o meu marido que fez. Ambas foram compradas por nós.
O código, sabe? Na pequena? Sim. Na grande, o código foi o Ricardo que pôs. 05D2. O código funcionou. Ao som do clique da fechadura, Joana estremeceu. Irina estava ao seu lado, sem tocar na mesa nem na mala. Diniz abriu a tampa. Por cima estava uma camisola, a mesma que Joana queria ter mudado de lugar de manhã. Debaixo dela, uma bolsa de cosméticos, um livro, um saco com roupa interior. Este livro é seu? Meu. A bolsa de cosméticos também. O saco não fui eu que fiz, mas podem ser coisas minhas. O agente levantou cuidadosamente a camisola. Debaixo dela, havia uma pasta grossa com um elástico. Mais abaixo, um ficheiro transparente com bilhetes e cópias de alguns documentos. No bolso lateral, brilhava um porta-chaves de plástico com um contacto metálico. A chave eletrônica, disse Joana em voz baixa. Reconhece? Não. Mas o Ricardo falou dela na gravação. As coisas foram retiradas uma a uma, registadas, mostradas às testemunhas, nomeadas em voz alta. O agente calçou luvas e retirou o elástico da pasta. Dentro, havia impressões com o logótipo da Horizonte Atlântico, uma cópia do antigo passaporte de Joana, uma folha com uma assinatura parecida com a sua. Eu não assinei isto, disse ela. Ficará registrado no auto. Lia. Lembrou-se Joana. Lia dissera que era preciso ter cuidado com as palavras. Então, os papéis foram preparados com antecedência. A sua vida estava a ser organizada em pastas enquanto ela fazia café para Ricardo de manhã. Debaixo da pasta, encontraram uma pendrive preta e, em seguida, um carimbo da empresa num pequeno estojo. Quando o estojo foi aberto, Joana viu o nome da empresa e sentiu medo. Documentos sobre transferências de dinheiro, disse o agente. No compartimento inferior, havia um envelope grosso. Foi aberto na presença das testemunhas. Dentro, havia recibos bancários, impressões de pedidos de abertura de contas e várias folhas com dados bancários. No formulário de cima, constava o seu apelido, nome e nome do meio. Joana não chorou, olhava para aqueles papéis e não percebia imediatamente o que via. Não havia dinheiro na mala, mas isso era ainda mais assustador. Segundo os documentos, parecia que tinham aberto contas em seu nome, realizado grandes transferências através delas e depois enviado o dinheiro para outros locais, para onde ela nunca tinha transferido nada. Preciso de me sentar, disse ela. Irina aproximou uma cadeira. Sente-se. Não comente nada para além das perguntas feitas. Diniz perguntou. Estas contas, foi a senhora que as abriu? Não. Estas transferências, foi a senhora que as fez? Não. Colocou os recibos e documentos na mala? Não. Tinha conhecimento da existência destes papéis antes da conversa no apartamento? Não. Quem teve a oportunidade de os colocar aqui? O Ricardo. As malas estavam em casa. Ele fez a grande sozinho e não me deixou verificar. A mala pequena foi inspecionada a seguir. Lá, havia coisas normais. Sapatos, um lenço, medicamentos, um carregador, um saco com presentes. De uma forma estranha, isso deu força a Joana. Pelo menos parte da sua viagem era real. Quando a inspeção terminou, as coisas foram embaladas. Joana assinou os documentos onde Irina lhe indicou. As testemunhas assinaram depois de ler. À saída da sala de serviço, o telemóvel de Joana voltou a acender-se. Ainda podes consertar tudo. Alguns segundos depois, chegou a continuação. Caso contrário, direi que foste tu que me pediste para ajudar a esconder o dinheiro. Ela mostrou o ecrã a Irina. A advogada disse em voz baixa. Agora ele tem medo. Diniz Varela estava um pouco à parte, a falar com um colega. Ao ouvir a nova mensagem, não discutiu os pormenores. Apenas pediu para guardar a conversa e não responder. André esperava a saída da zona de chegadas. Não se aproximou até Irina acenar com a cabeça. O seu rosto estava cinzento de tensão. Encontraram? Perguntou ele. Tudo o que eles falaram. André baixou a cabeça. Então, temos pouco tempo. Por quê? Perguntou Irina. Se a pessoa do Roberto no porto percebeu que a dona Joana não chegou, o Ricardo vai começar a procurar. Lá aqui. Como se confirmasse as suas palavras, o telemóvel voltou a vibrar. Desta vez, era um número de telefone fixo desconhecido. Joana não atendeu. Quase de imediato, chegou uma mensagem de voz de Ricardo. Ela não a ouviu, apenas olhou para o ícone, como se fosse uma porta trancada,
atrás da qual esperava um novo golpe. Irina disse: "Ouça-a aqui", mas o ecrã mostrou imediatamente uma nova mensagem curta. "Estou em casa da tua irmã. A Margarida vai saber agora quem tu és na realidade." Joana levantou a cabeça bruscamente. Ele não pode estar no porto. Ele estava em casa. André empalideceu ainda mais. Pode ser um homem dele. Joana, pela primeira vez em toda a noite, não teve medo por si. O medo saltou para longe, através de centenas de quilômetros, para onde a irmã a esperava com um bolo e a crença de que Joana vinha apenas para descansar. Ligou a Margarida. Os toques soaram um após o outro. A irmã não atendia. A Margarida demorou tanto a atender que Joana deixou de ouvir o barulho do aeroporto. À sua volta, rolavam malas, anunciavam-se embarques. Alguém ria junto a uma máquina de café. Mas tudo isso se afastou. Restaram apenas os longos toques no telefone e a mensagem de Ricardo no ecrã. "Estou em casa da tua irmã. A Margarida vai saber agora quem tu és na realidade." "Controle-se", disse Irina Lopes Chaves em voz baixa. "Por enquanto, é apenas uma mensagem. Não é um facto. Pode haver um homem dele em casa dela. Por isso, ligue outra vez. Se não atenderem, escreva uma mensagem curta. Não abras a ninguém. Liga-me urgentemente." Sem pormenores. Joana ligou novamente. Ao quinto toque, a ligação estabeleceu-se. "Joana." A voz de Margarida Soares Bastos soou hesitante. "Onde estás?" "Deixei o telemóvel no quarto. Estava a tirar o bolo do forno. Não ouvi." Joana cobriu os olhos com a palma da mão. "Estás em casa sozinha?" "Sim." "O que aconteceu?" "Já chegaste? Eu ia buscar-te ao aeroporto, mas não recebi nenhuma mensagem tua." Irina inclinou-se imediatamente para mais perto e, sem som, fez sinal para ter calma. "Margarida, ouve-me com atenção. Não abras a porta a ninguém. A ninguém. Mesmo que digam que são da parte do Ricardo, da polícia, do aeroporto, da empresa. Percebeste? Joana, estás a assustar-me. Depois explico. Agora, simplesmente tranca a porta com a corrente e não saias. Já tocaram a minha porta." Joana sentiu as palmas das mãos ficarem frias. "Quem?" "Um homem. Disse que vinha da parte do Ricardo Oliveira. Que tinhas tido um problema. Pediu para o deixar entrar e para lhe mostrar onde podia falar sem os vizinhos ouvirem. Eu não abri. Disse que estava à espera da minha irmã e que não ia ter conversas nenhumas." Irina acenou com a cabeça, aprovando. Ele foi-se embora, ficou um bocado, depois desceu. Eu olhei pelo olho mágico. Ele estava a escrever a alguém no telemóvel. "Joana, o que se passa?" Joana queria contar tudo de uma vez, mas a advogada pousou um bloco de notas à sua frente e escreveu rapidamente: "Mínimo. Sem nomes de pessoas desnecessárias. Tentaram incriminar-me", disse Joana. "Eu não cheguei. Tenho um advogado ao meu lado. Estou viva e em segurança. Tu também tem cuidado." "Foi o Ricardo?" A pausa tornou-se pesada. "Sim." Ouviu-se uma inspiração curta do outro lado da linha. "Eu sabia que havia algo de errado com ele. Eu disse-te." "Agora não, Margarida." "Está bem. Fechei-me. Se alguém vier, ligo-te a ti e à polícia. Tira uma fotografia se ele ainda estiver no pátio, mas não abras a porta." "Percebi." A conversa terminou. Joana pousou o telemóvel. Os joelhos tremiam tanto que teve de se sentar no banco mais próximo. André Pires Ribeiro estava ao seu lado, a olhar para a saída. Parecia esperar que da multidão surgisse Ricardo ou Roberto Simões Cordeiro. Irina, entretanto, guardou as imagens das mensagens e pediu a Joana para reenviar à irmã uma instrução curta. Não confiar em ninguém, não entrar em conversas, registrar chamadas e visitas. "Agora não vai para casa", disse a advogada. "Vai para um hotel. O Ricardo não precisa de saber o endereço. E as malas? Já foram inspecionadas e embaladas. O destino delas será decidido processualmente. Não leve nada da mala grande. Mas tenho lá coisas minhas. Levará mais tarde, da pequena, quando for possível sem risco. Hoje, o mais importante é a segurança." Joana acenou com a cabeça, embora o desejo habitual de discutir tenha surgido automaticamente. Lá estavam os medicamentos, o lenço, o carregador, o livro para a viagem. Mas depois do envelope com os recibos, tudo o que era pessoal tornou-se pequeno, quase alheio. Chegaram ao hotel já de noite. O quarto era estreito, com uma cama, uma mesinha
e uma chaleira na mesa de cabeceira. Irina verificou a fechadura, pediu na recepção para não darem o número do quarto a estranhos e não passarem chamadas sem o consentimento da hóspede. André subiu apenas até ao corredor. Fico cá embaixo meia hora, disse ele. Depois vou para o escritório. Preciso de guardar o que pode desaparecer até de manhã. Vão despedi-lo, disse Joana. É possível. Por que é que está a fazer isto? Ele não respondeu de imediato. Tirou os óculos, limpou as lentes com um lenço e voltou a colocá-los. Porque esta manhã vi uma mulher a ser transportada como uma encomenda com a culpa de outrem. E percebi que se ficasse calado, depois cada documento no meu departamento cheiraria a esta cobardia. Joana não encontrou palavras. Irina interrompeu a pausa. Senhor André Pires, nada de apreensões por conta própria, arrombamentos, cópias secretas de bases de dados fechadas. Guarde apenas aquilo a que tem acesso de serviço. É melhor oficialmente, através do controlo interno e de um relatório ao diretor-geral. Compreendo. E não se arme em herói. As pessoas inteligentes sobrevivem mais vezes precisamente porque não se metem em confusões. Ribeiro, pela primeira vez na noite, sorriu fracamente. Aceito como uma recomendação jurídica. Quando a porta do quarto se fechou, Joana ficou sozinha. Sentou-se na beira da cama e olhou para o telemóvel. Ricardo não lhe escrevia há 20 minutos. Este silêncio assustava mais do que as ameaças. No escritório da Horizonte Atlântico, a luz estava acesa em quase todo o andar da direção. Ricardo Oliveira Lacerda entrou pela entrada de serviço e atirou o casaco para a cadeira do seu gabinete. Lia Arcádia Valente estava junto à janela. Roberto andava da porta à mesa. Ela não chegou, disse Cordeiro. O meu homem esperou na saída. Ela não estava no voo. Podia ter passado por outro corredor. Não podia. Ele verificou as listas através de um conhecido no aeroporto. Não havia nenhuma passageira com esse nome no embarque. Lia virou-se lentamente. Tu disseste que ela escreveu do avião. Ricardo tirou o telemóvel e mostrou a conversa. Escreveu. Então, alguém a parou antes do embarque. O Ribeiro, disse Roberto. Não pode ser mais ninguém. Ricardo bateu com a palma da mão na mesa com força. Como é que ele apareceu no aeroporto? Tu próprio, de manhã, discutiste o voo na sala de reuniões, lembrou Lia friamente, e não verificaste quem estava atrás da parede de vidro. Eu não disse nada de concreto. Bastaram as palavras Porto e depois da aterragem. O André não é estúpido. Roberto parou. Temos de ir buscar as malas. Já é tarde, disse Lia. Se ela as deixou no depósito de bagagens, a videovigilância. Recibo. Registro. Talvez ainda não. Ricardo marcou o número do aeroporto, depois desligou a chamada. Não podemos ser nós. Damos nas vistas. Podias ter-lhe descrito uma ameaça? Perguntou Lia. Eu pressionei. Deixaste rasto. Ele aproximou-se dela quase até a tocar. Não me ensines. Os teus documentos estão na mala. Os meus documentos? Lia semicerrou os olhos. Lá estão cópias e modelos. O acesso principal foste tu que o arranjaste. As transferências foram feitas através da chave que tu recebeste. E a empresa fantoche está ligada a um velho conhecido teu, não a mim. Roberto franziu o sobrolho. Chega, agora cada um pensa em como se salvar. E com isso estraga tudo. Temos de nos manter numa única versão. Qual? Perguntou Ricardo. A mulher é nervosa. Há muito que se metia nos teus assuntos. Tu descobriste o desfalque. Ela desapareceu. As malas estão com ela. Os documentos em nome dela. Tudo bem, ela não desapareceu, disse Lia. Ela está a algures por aqui. E se tiver a gravação do apartamento, a tua versão arde. Ricardo empalideceu. Ela não podia ter gravado. Podia, se por acaso tivesse voltado à casa. Lembras-te da tábua do soalho que rangeu? Esta ideia foi expressa em voz alta pela primeira vez. Os três ficaram em silêncio. No hotel, Joana estava deitada, sem se despir. Ninguém bateu à porta. O corredor estava silencioso. Tentava lembrar-se se alguma vez tinha assinado documentos na Horizonte Atlântico. Houve a mudança do armazém há 2 anos. Ricardo pedira-lhe ajuda para obter um passe para os carregadores. Assinar um pedido de entrega de móveis. Levar uma pasta à recepção. Na altura, parecia uma ajuda familiar. Agora, cada pequeno pormenor podia tornar-se um laço. O telemóvel vibrou. Mensagem da Margarida. O homem foi-se embora. O carro era cinzento. Apontei a matrícula. Não abro a porta.
Joana escreveu à irmã. Fizeste muito bem. Ao mesmo tempo, André Ribeiro subia para o escritório da Horizonte Atlântico. Na portaria, o segurança ficou surpreendido. Senhor André Pires, hoje não está de turno. Estou a preparar um relatório para o diretor-geral. Já é tarde. Por isso é que estou com pressa. No seu gabinete, ligou o computador e entrou no sistema de controlo interno. Nada de extra. Apenas os registros de serviço a que tinha acesso por inerência de funções, pedidos de passes temporários, histórico de edições, marcações na zona da caixa, cartões de entrada no arquivo. Não copiou bases de dados fechadas para uma pendrive. Formou um relatório com as ferramentas do programa, para que cada exportação tivesse data, fundamento e número de serviço. No registro de acessos temporários, o nome de Joana aparecia 3 vezes no último mês. A primeira vez, um pedido para reativar um cartão antigo. A segunda, um pedido de cópia do passaporte do arquivo. A terceira, uma anotação sobre a recessão da chave eletrônica. Todas as 3 operações passaram pelo gabinete de Lia Valente. E a aprovação estava em nome de Ricardo. André abriu o histórico de alterações. Numa linha, constava que o destinatário inicial da chave era o despachante do armazém. Depois, o apelido foi substituído por Lacerda. Hora da alteração, fim da tarde. Utilizador. Departamento jurídico. A porta rangeu. A trabalhar? Perguntou Roberto Cordeiro. André não estremeceu, embora as costas se tenham tensionado instantaneamente. A fechar um relatório. Qual? Da verificação de rotina. Roberto entrou sem ser convidado. Parou atrás do seu ombro. Dizem que esteve hoje no aeroporto. Estive. Para onde voou? Para lado nenhum. Fui encontrar um conhecido. Encontrou-o? Não. Ele não chegou. Roberto sorriu. Engraçado. Eu também não encontrei uma pessoa. André fechou o programa. Não com um movimento brusco, mas normal. O relatório conseguiu ser guardado no sistema interno. Ele não retirou nada do computador. Não escondeu papéis. Senhor Roberto Simões, se tiver uma questão de serviço, envie um pedido por escrito. Ouve, Ribeiro. Trabalhas aqui há muito tempo. Tens um salário, um crédito, uma mãe. Se bem me lembro, não deves confundir o controlo interno com uma guerra pessoal. Eu não faço guerras. Então não te metas entre pessoas que sabem defender-se. André virou-se para ele. Isso é uma ameaça? Um conselho. Ouvi. Roberto inclinou-se para mais perto. Se o Ricardo apresentar queixa da mulher, e tu estiveres ao lado dela no aeroporto, vais parecer estranho. Muito estranho. Que ele escreva a verdade. A verdade é uma coisa cara. Nem todos a podem pagar. Cordeiro saiu. André esperou que os passos se afastassem, depois abriu o e-mail corporativo e enviou a Vasco Teixeira de Almeida uma nota de serviço, detetados sinais de alteração não autorizada de dados de acessos temporários. Solicito a nomeação de uma auditoria interna com restrição dos direitos dos utilizadores até ao esclarecimento das circunstâncias. Anexou ao e-mail o relatório criado pelo sistema padrão. De manhã, Ricardo chegou à esquadra da polícia, antes que muitos funcionários tivessem tido tempo de beber o primeiro café. Estava barbeado, com um fato caro e uma pasta debaixo do braço. O seu rosto expressava uma preocupação cuidadosamente medida até ao grau necessário. Quero apresentar uma queixa, disse ele ao agente de serviço. A minha mulher desapareceu e, possivelmente, está implicada no roubo de documentos e fundos da empresa. Quando conduziram a Dines Varela, Ricardo fez uma cara triste de quem foi forçado a passar por cima da dor familiar. Compreende, inspetor Dines. Me difícil falar da minha própria mulher. A Joana não é uma estranha, mas ontem ela voou para o porto e deixou de dar notícias. Tem a certeza de que ela voou? Ela escreveu-me. Disse que estava no avião. Viu-a fazer o check-in? Não. Deixei-a no táxi. As malas estavam com ela? Sim. Quem as fez? Ricardo fez uma pausa. Ela própria. Eu só ajudei a levá-las até a porta. De manhã, depois de ela partir, para onde foi? Para o escritório. Tinha uma reunião. Diretamente para o escritório? Claro. Varela anotava. Ricardo falava com cada vez mais confiança. Contou que a mulher andava nervosa ultimamente, interessava-se pelo seu trabalho, pedia para lhe explicar pagamentos, podia ter usado dados antigos. Na pasta,
Trazia impressões de documentos onde Joana supostamente figurava como destinatária da chave eletrônica e titular das contas através das quais passaram as transferências. Quando é que descobriu estes papéis? Perguntou Varela. Ontem, depois do desaparecimento dela. Ontem, antes do almoço ou à noite? À noite. Ricardo perdeu a confiança por um segundo. Eu queria que ela voltasse e explicasse. Ou seja, nesse momento já suspeitava dela? Eu temia por ela. Compreendo. Este compreendo soou de tal forma que Ricardo não percebeu nada. Deixaram-no ir depois da declaração. Na rua, ligou imediatamente a Lia. A queixa foi aceite. O que perguntaram? O costume. Sobre o aeroporto? Sim. Sobre as malas? Sim. Disseste que foi ela que as fez? Claro. És um idiota, Ricardo. Ele parou junto ao carro. E se ela já lá esteve? As tuas palavras serão verificadas com o depoimento dela. As câmaras da entrada do prédio também ninguém as cancelou. Ela não podia ter tido tempo. Ainda pensas que controlas o tempo. Lia desligou. Na Horizonte Atlântico, Vasco de Almeida chamou André ao seu gabinete logo após as 9h00. O diretor-geral estava sentado atrás de uma grande mesa. Ao lado, estava a nota de serviço impressa. Que incêndio é este? Não é um incêndio. O incêndio será se agora fingirmos que não há nada. Está a acusar o Ricardo? Eu estou a registrar alterações no sistema. Os pedidos relativos a Joana Lacerda foram criados com data retroativa. A chave eletrônica foi inicialmente atribuída a outro funcionário. Depois a destinatária passou a ser a mulher do subdiretor. A alteração foi feita a partir do departamento jurídico. Almeida tirou os óculos. A Joana já nos ajudou com questões logísticas. Há 2 anos. Passes pontuais, sem acesso a instrumentos financeiros. Por que é que veio ter comigo agora? Porque ontem tentaram enviá-la para o porto, com uma mala onde encontraram documentos sobre transferências, um carimbo, uma pendrive e uma chave eletrônica. Quem encontrou? André ficou em silêncio por um segundo. Não tinha o direito de revelar informações de terceiros e não ia fazer de investigador. A dona Joana Vidal procurou ajuda jurídica. As autoridades oficiais foram notificadas. Eu falo apenas do que diz respeito ao nosso sistema e às minhas obrigações de serviço. Almeida olhou para ele durante muito tempo. O Ricardo sabe do seu relatório? Não sei. E o Roberto? Ele veio ter comigo ontem à noite. Ameaçou-me, aconselhou-me a não confundir o trabalho com uma guerra pessoal. O diretor levantou-se lentamente. Restrinja o acesso do departamento jurídico ao arquivo de passes temporários. O departamento de segurança, só através de mim. Chame o Ricardo. É melhor guardar primeiro os registros. Faça-o, mas seguindo as instruções e sem tomar liberdades. Lia Valente soube da restrição de acesso 15 minutos depois. A sua palavra passe deixou subitamente de abrir o arquivo. Ela percebeu tudo mais depressa do que Ricardo. Não gritou com o administrador de sistemas. Não correu para o gabinete de Almeida. Simplesmente fechou o portátil. Tirou o seu telemóvel pessoal da gaveta e ligou a Roberto. Estão a cortar os acessos. Quem? O Almeida ou o Ribeiro através dele? Temos de limpar os rastros. Tarde demais. Qualquer limpeza agora será um episódio à parte. Sugerires que fiquemos sentados à espera? Sugiro que o Ricardo assuma a parte familiar. Eu preparei os documentos com base nos dados que ele transmitiu como chefe de departamento. Tu garantiste a segurança. Cada um responde pela sua área. Ficaste muito cuidadosa, Lia. É a profissão. Ao almoço, Cláudia Eduarda Simões entrou no gabinete de André sem bater. A secretária da recepção trazia uma pasta nas mãos e parecia que não tinha dormido a noite toda. Posso? Entre. Ela fechou a porta. O senhor Roberto Simões disse que eu devia assinar o registro da quinta-feira passada. Como se a Joana Lacerda tivesse vindo e recebido um passe temporário. Ela veio? Não, este ano não a vi de todo. Só antes, quando foi a mudança do armazém. Assinou? Cláudia abanou a cabeça. Disse que primeiro ia confirmar com o senhor Vasco Teixeira. O Roberto respondeu. Se eu começar a correr para o diretor, não tenho lugar na empresa. O que tem nessa pasta? O registro? Ele deixou-o comigo. Disse. Assinas até ao fim do dia. Eu trouxe-o antes que ele o viesse buscar. André não pegou na pasta de imediato. Agora vamos juntos ao gabinete do Almeida. A senhora entrega-o pessoalmente e escreve uma nota de serviço.
Curta. Sem emoções. Quem? Quando? O que exigiu? Vão despedir-me. Se ficar calada, pode ser pior. Cláudia apertou a pasta. Tenho um filho. Não me posso meter nesta história. Já está nela. Agora a questão é: em que papel? Ao fim da tarde, Gonçalo Santos Diniz, o contabilista, estava sentado na sala de arquivos a olhar para uma impressão de pagamentos. Conhecia aquelas quantias, vira os lançamentos, ouvira de Ricardo, esquema temporário. Depois fechamos com os autos. Compreendia que as contas em nome de Joana apareceram de forma demasiado conveniente, como um saco para o lixo dos outros. A porta abriu-se. Entrou Ricardo. Gonçalo, o que fazes aqui escondido? Estou a fazer uma verificação. Muito bem. Agora todos precisamos de ter a cabeça limpa. Senhor Ricardo Oliveira, sobre aquelas transferências. As contas estão em nome da dona Joana Vidal, mas o dinheiro foi para outros lados. E depois, para a Granito Trânsito. É uma empresa com a qual não trabalhamos diretamente. Ricardo aproximou-se. A partir de hoje, só te lembras de uma coisa. A Joana usou acessos antigos. Abriu contas. Desviou fundos para fora. Para onde foram? Ela explicará. Mas não há pedidos de confirmação da parte dela. Haverá. Com data retroativa. O olhar de Ricardo tornou-se pesado. Não sejas espertinho. És contabilista, não procurador. Gonçalo baixou os olhos. Percebi. Ainda bem. Ricardo saiu. Gonçalo ficou imóvel mais um minuto. Depois tirou o telemóvel e fotografou a página com o percurso das transferências. Não enviou a fotografia a ninguém. Apenas aguardou. Pela primeira vez, ficou claro para ele que, se tudo ruísse, também o chamariam de parte do esquema. Ao fim da noite, Joana encontrou-se com Irina no átrio do hotel. A advogada trouxe-lhe um carregador. Não aconselhou a comprar novos cartões sim, mas deu-lhe um caderno à parte. Anote tudo por ordem cronológica. Chamadas, mensagens, encontros, palavras. A memória falha sob estresse. O Ricardo apresentou queixa hoje. Irina olhou para ela atentamente. Por que pergunta? Ele calou-se. Para ele, isto não parece um recuo. Consideramos a possibilidade desse passo. A sua tarefa continua a ser a mesma. Não comunicar diretamente com ele. Quero perceber o que me vai acontecer. O que lhe vai acontecer é trabalho. Longo, desagradável, mas claro. As coisas foram inspecionadas oficialmente. A senhora chegou primeiro. Tem a gravação, o recibo, o bilhete, a mensagem, o testemunho do André Pires. Agora é importante não estragar isto com uma conversa emotiva. Joana passou a mão pelo rosto. Estou sempre a pensar. De manhã, ele viu-me a entrar no táxi. Sabia que na mala estavam aqueles papéis. Sabia que no porto estariam à minha espera. E mesmo assim disse à vizinha que eu ia de férias. É precisamente por isso que já não tem a obrigação de lhe encontrar desculpas. O telemóvel de Joana acendeu-se. Chegou uma mensagem de Ricardo. Apresentei queixa. Tens uma última oportunidade de voltar e dizer que tudo foi um mal-entendido. A seguir apareceu uma segunda. Caso contrário, o André também irá contigo. Não penses que não sei quem te está a ajudar. Joana mostrou o ecrã à advogada. Irina leu e disse. Agora ele cometeu um erro. Ele próprio ligou a sua queixa à pressão sobre si. O que devo responder? Nada. Joana desligou o som e guardou o telemóvel na mala. Lá fora, através do vidro do hotel, paravam carros. As pessoas entravam, pediam quartos, subiam. O mundo continuava a viver. Pela primeira vez em 24 horas, ela percebeu que já não se movia pela rota que Ricardo tinha traçado. Ao mesmo tempo, o próprio Ricardo estava sentado no carro junto ao edifício da empresa e olhava para as janelas escuras do gabinete de Almeida. No bolso do casaco, estava uma cópia da queixa. Pensava que tinha conseguido dar o primeiro golpe oficial. Recebeu uma mensagem de Roberto no telemóvel. O Ribeiro entregou o relatório ao diretor. A Cláudia levou o registro lá para cima. O Diniz está nervoso. Ricardo apertou o telemóvel. 1 minuto depois, Lia escreveu. Não me ligues mais. Só através do e-mail de trabalho e apenas por assuntos profissionais. Ele releu a frase 2 vezes. Depois percebeu. Os aliados começaram a esconder-se nos seus cantos. E algures, num hotel, Joana estava em silêncio. Não pedia ajuda, não lhe chorava ao telefone, não se justificava,
E este silêncio, pela primeira vez, assustou Ricardo. De manhã, Joana acordou no quarto do hotel com uma batida na porta. 3 toques. Pausa. Mais 2. O telemóvel piscava sem som. Quem é? Perguntou ela. Irina Lopes. Joana abriu. Irina Chaves entrou com uma pasta de papéis. Hoje vamos à empresa. O Almeida está pronto para receber a sua comunicação e os materiais da auditoria interna. No telemóvel, havia mensagens de Ricardo. Escrevia que ela estava a piorar a sua situação, que Ribeiro a estava a usar e que a empresa apresentaria uma queixa se ela continuasse em silêncio. Ele está a tentar levar lá uma conversa pessoal, disse a advogada. Não respondemos. 40 minutos depois, entraram no átrio da Horizonte Atlântico. Os funcionários reconheceram a mulher do subdiretor e desviaram imediatamente o olhar. André Pires Ribeiro esperava junto ao elevador. O Ricardo já está aqui, disse ele. O senhor Vasco Teixeira pediu para acompanhar a pequena sala de reuniões. E onde está o Roberto? Também no edifício. Não os quero ver, disse Joana em voz baixa. Sem necessidade. Não os verá, respondeu Irina. Se os encontrar, fique em silêncio. Na pequena sala de reuniões, havia impressões, notas de serviço e o registro de passes temporários. Ao lado de Almeida, estava sentada Cláudia Eduarda Simões. O rosto da secretária estava cinzento de uma noite em branco. Ao ver Joana, levantou-se. Olá, eu não assinei. Almeida apontou para uma cadeira. O Roberto Cordeiro ordenou a Cláudia que preenchesse o registro com data retroativa, como se a senhora tivesse vindo na quinta-feira passada e recebido um passe temporário. O senhor André Pires mostrou-me as alterações no sistema. Joana falou da mudança do armazém há 2 anos. Na altura, Ricardo pedira-lhe ajuda para ir buscar caixas ao arquivo, assinar um pedido de passe para os carregadores, levar uma pasta à recepção. Não recebeu chaves eletrônicas, não assinou pedidos de contas, não deu ordens de transferência. Cláudia abriu a pasta. Aqui está o registro. O senhor Roberto Simões deixou-o comigo e disse para assinar até ao fim do dia. Viu-me naquela quinta-feira? Perguntou Joana. Não. Este ano não a vi de todo. Almeida acenou com a cabeça. Os materiais serão entregues oficialmente. Senhor André Pires, prepare o pacote sobre as alterações internas. Doutora Irina Lopes, aceitarei a comunicação escrita da dona Joana Vidal. Está pronta, respondeu a advogada. A porta abriu-se sem bater. No limiar, estava Ricardo. Atrás dele, apareceu Roberto Cordeiro. Reunião interessante, disse Ricardo. Discutem a minha mulher sem mim. Joana não se virou de imediato. A voz dele, que ainda ontem pertencia à casa, soava agora como uma chave estranha na fechadura. Senhor Ricardo Oliveira, não foi convidado para aqui, disse Almeida. Sou o subdiretor. Se estão a investigar um desfalque, tenho o direito de saber. Agora estão a ser investigadas as ações de funcionários específicos. Ricardo sorriu. E ela já é funcionária? Ontem desapareceu, hoje veio com um advogado e o seu novo protetor. Irina levantou-se. Guarde as suas avaliações pessoais para si. Ricardo olhou para a mulher. Joana, sai comigo 5 minutos. Ela ficou em silêncio. Ao menos percebes o que te disseram. O Ribeiro há muito que anda de olho no meu lugar. Joana finalmente olhou para ele. Naquela manhã, disseste que ias para o escritório. E então? A senhora Valentina viu-te a voltar a casa. O rosto de Ricardo contraiu-se. As vizinhas veem sempre qualquer coisa. E as câmaras da entrada do prédio também não recolhem boatos? Perguntou Irina. Roberto deu um passo em frente. Cuidado com as acusações. Almeida carregou num botão no telefone. Chamem a segurança para a pequena sala de reuniões. Cordeiro virou lentamente a cabeça. Está a falar a sério? Extremamente. Até ao final da investigação, o seu acesso aos registros internos está limitado. Questões de serviço, apenas através de mim. Ricardo empalideceu, mas recompôs-se. A minha mulher desapareceu com documentos da empresa. Já apresentei queixa. Sabemos, disse Almeida. Por isso, estaremos especialmente atentos a cada frase sua. O segurança apareceu no corredor. Roberto não discutiu na sua presença. Ricardo olhou para Joana por mais um segundo, como se tentasse ordenar-lhe com os olhos. Mas ela virou-se. Depois de saírem, Cláudia cobriu o rosto com as mãos. Ele vai destruir-me. Se disser a verdade,
A empresa fornecerá assistência jurídica por facto de pressão no trabalho, disse Almeida. Irina pousou a queixa de Joana em frente ao diretor. Nela, enumeravam-se secamente os factos. Dados antigos utilizados sem consentimento. Papéis descobertos durante uma inspeção oficial. Ela não realizou as transferências através das contas em seu nome. Joana assinou a comunicação e sentiu um vazio estranho. A sua vida, que Ricardo queria transformar numa mancha, estava agora a ser reconstruída, folha a folha. À tarde, foi chamada para um interrogatório adicional. Diniz Varela não contou o que já tinha sido verificado, não prometeu soluções rápidas. Apenas perguntava e anotava. Joana confirmou. Não conhecia a empresa Granito Trânsito. Não discutiu contas em seu nome com Ricardo. Não viu os recibos antes da inspeção da mala. A pergunta sobre a mensagem ao marido, respondeu que queria verificar o aviso de André. Não tinha contato pessoal com Ribeiro antes do aeroporto. À noite, na Horizonte Atlântico, houve uma reunião de serviço sem Joana. Almeida reuniu os funcionários que podiam verificar legalmente os dados internos. O administrador de sistemas mostrou o registro de alterações. Às 22h47, o utilizador do departamento jurídico abriu o modelo para o despachante do armazém e depois alterou o apelido, os dados do passaporte e os fundamentos da emissão. A conta de utilizador pertencia a Lia Arcádia. Lia foi chamada 15 minutos depois. Chegou preparada para a defesa. Eu estava a cumprir uma ordem do subdiretor, disse ela. Os documentos chegaram com a anotação. Restaurar acesso temporário por familiar de confiança. Um familiar de confiança não recebe a chave da caixa, observou André. Eu não sou responsável pela caixa. Onde está o original da nota de serviço? Lia demorou um pouco a responder. Deve estar na pasta do departamento. Já verificamos, disse Almeida. Não há original. Então, o senhor Ricardo Oliveira não o entregou. Ela defendia-se com cuidado. Cada palavra a separar, lá dos outros. Ao fim da noite, Irina trouxe a Joana as coisas da mala pequena e avisou. Amanhã é possível uma acariação. Não adivinhe. Prepare-se para repetir a verdade com as mesmas palavras. No dia seguinte, Ricardo foi novamente chamado para explicações. Desta vez, entrou sem a pasta. A confiança mantinha-se, mas já com fissuras. O senhor afirmou que, após a partida da sua mulher, foi diretamente para o escritório, disse Varela. Pode especificar o percurso? Posso ter passado por casa. Não me lembro bem. Foi um dia nervoso. Ontem lembrava-se bem. Uma pessoa sob estresse pode enganar-se. Com que objetivo voltou? Esqueci-me de uns documentos. Quais? Ricardo encolheu os ombros. De trabalho. Varela virou a folha. A mala com o código 5D. Quem a fechou? Não me lembro. A sua mulher diz. O código foi o senhor que pôs. Ambos o usávamos. Nas mensagens o senhor escreveu. Caso contrário, direi que foste tu que me pediste para ajudar a esconder o dinheiro. De que dinheiro se trata? Ricardo ficou imóvel. Eu estava zangado. Não há dinheiro na mala. A pergunta saiu demasiado depressa. Varela levantou os olhos. O senhor pensava que havia dinheiro? Eu não sei o que há lá. Então por que é que escreveu sobre dinheiro? Ricardo desviou o olhar. Porque se trata de um desfalque. Os fundos podem estar em qualquer forma. A frase soou estranha. Foi claramente preparada por Lia, mas Ricardo proferiu à tarde demais. No mesmo dia, Gonçalo Diniz foi chamado por Almeida. O contabilista chegou com uma pasta que segurava com as duas mãos. Senhor Vasco Teixeira, tenho de mostrar o percurso das transferências. Por que não mostrou ontem? Tive medo. De quem? Gonçalo baixou os olhos. Do senhor Ricardo Oliveira. Ele disse-me para me lembrar de uma única versão. Que a dona Joana Vidal desviou os fundos sozinha. O contabilista abriu a pasta. Nas folhas, havia uma cadeia, a conta, aberta em nome de Joana com documentos falsos. Depois, uma transferência para outra conta. E depois para a empresa Granito Trânsito. A seguir, um pagamento por um contrato de transporte que nunca foi executado. No final da cadeia, estava uma empresa ligada a um antigo conhecido de Ricardo. Eu não fiz tudo sozinho, disse Gonçalo rapidamente. Parte das operações foi feita através da chave eletrônica. Eu vi depois do facto, mas fiquei calado. Sim. Almeida carregou no botão do intercomunicador.
Chame o André Pires e prepare uma comunicação de serviço para entregar os materiais às autoridades oficiais. À noite, Joana foi levada para uma acariação com Ricardo. Irina estava ao seu lado. Ricardo entrou primeiro. Ao ver a mulher, tentou sorrir. Não conseguiu. Joana. Ela não respondeu. Vão responder as perguntas à vez, disse Varela. Sem discussões. Primeiro perguntou a Ricardo sobre a mala. Ele repetiu. As coisas foram feitas pela mulher. Ele só ajudou. Joana disse o contrário. A mala grande. Depois da sua tentativa de verificar o conteúdo, o marido fechou-a ele mesmo e apressou-a para o táxi. Ele disse. Não comeces, disse ela. Eu queria levar o lenço e os medicamentos. Ele não deixou. Eu estava com pressa. Atirou Ricardo. Estávamos atrasados. Tu escolheste este voo. Tu chamaste o táxi. Tu verificaste precisamente a mala grande. Porque tu esqueceste sempre de tudo. E os recibos das transferências? Também me esqueci? Ricardo virou-se bruscamente. Envenenaram-te. Quem? A Margarida. A quem enviaste um homem? O André, que não tocou nas minhas malas? Ou a senhora Valentina, que te viu a voltar a casa? Gravaste a conversa em casa, disse ele entre dentes. Que baixo. Joana olhou para ele calmamente. Era em casa até as palavras sobre a minha detenção. Varela fez a pergunta seguinte. Senhor Ricardo Oliveira. Na sua mensagem há uma ameaça de informar que a dona Joana Vidal pediu ajuda para esconder o dinheiro. Quando foi esse pedido? Expressei-me sob emoção. Ou seja, não houve pedido? Eu disse que me expressei sob emoção. Responda concretamente. Ricardo cerrou os lábios. Não houve. Joana, pela primeira vez em 2 dias, sentiu um pequeno espaço a libertar-se no peito. Não era alegria. Apenas uma pedra se moveu. Quando tudo terminou, Ricardo demorou-se à porta e disse em voz baixa. Estás a comportar-te muito mal. Irina virou-se imediatamente para o agente. Peço que se registre o que foi dito. Ricardo fez uma careta. Eu não ameacei. O senhor disse o suficiente. Na rua, já escurecia quando Joana saiu do edifício com a advogada. Junto aos degraus, estava André. Como está? Pensei que ia chorar quando o visse. Olhei para ele e não percebia como tinha vivido ao seu lado. Irina olhou para ambos. Deixem as conversas para depois. Agora, a dona Joana Vidal vai para o hotel. Mas não chegaram ao carro. À entrada, parou um carro de serviço. Dele saíram 2 agentes. Um falou com Varela, que apareceu na entrada quase de imediato. Ricardo saiu do edifício a seguir, a ajeitar o colarinho do casaco. Notou o carro, depois Joana, depois as pessoas nos degraus. Que mais? Perguntou ele irritado. Varela aproximou-se dele. Senhor Ricardo Oliveira Lacerda, tem de nos acompanhar. Com que fundamento? A resposta foi proferida num tom oficial. Joana não se lembrou de todas as palavras. Ouviu o principal. Detenção, suspeita, desfalque, falsificação de documentos, pressão sobre testemunhas. Ricardo virou-se para ela. Foste tu? Ela não desviou o olhar. Não, Ricardo, foste tu. O rosto dele mudou. Nele, por um instante, desapareceu a máscara de marido, de chefe, de homem ofendido. Restou o medo. Joana, diz-lhes que percebeste tudo mal. Ela ficou em silêncio. Diz. Irina pôs-se à sua frente, um pouco de lado. A minha cliente não vai dizer nada. Ricardo ainda tentou discutir. Exigiu uma chamada, ameaçou com queixas, mas já o estavam a levar para o carro. Roberto Cordeiro observava de trás da porta de vidro. Lia Valente estava à janela do 2º andar. Nenhum deles saiu. Joana observou o carro de serviço a afastar-se da entrada. Parecia-lhe que agora deveria sentir fraqueza. Mas em vez disso, surgiu uma clareza terrível. Os aliados de Ricardo começaram a salvar-se. E isso significava que, na noite seguinte, poderiam tentar destruir o que ainda não tinham tido tempo de esconder. Durante a noite, Joana não dormiu. Após a detenção de Ricardo, o quarto de hotel deixou subitamente de parecer um refúgio. Na parede ao lado, alguém abria a água silenciosamente. No corredor, passavam pessoas esporadicamente. O elevador suspirava surdamente atrás da porta. Cada movimento lá fora fazia assentar-se na cama e olhar para o telemóvel. Não havia mais mensagens de Ricardo, e era precisamente isso que assustava. Por volta da meia-noite,
Irina Lopes Chaves ligou. Dona Joana Vidal, está no quarto? Sim. Permaneça aí, o senhor André Pires acabou de informar. O Roberto Cordeiro tentou entrar na sala dos servidores sob o pretexto de uma verificação urgente das câmaras. Agora? Sim. Depois da detenção do Ricardo. Joana aproximou-se da janela. Embaixo, à entrada do hotel, estava um táxi. O motorista fumava ao lado da bagageira. Uma noite normal, assuntos alheios, rotas alheias e algures, na empresa. As pessoas que ontem falavam da sua detenção ainda tentavam arrancar as últimas páginas da verdade. Deixaram-no entrar? Perguntou ela. Não. O Almeida restringiu o acesso ao departamento de segurança. O administrador de serviço recusou-se a abrir a sala sem uma ordem escrita do diretor. O Roberto começou a pressionar. A Cláudia ouviu o barulho e ligou ao André. Ela estava lá de noite. Pediram-lhe para ficar para formalizar o registro. Mas agora isso jogou a nosso favor. A empresa chamou a polícia. Não precisa de saber mais nada. Irina falava com cuidado. Não revelava pormenores desnecessários. Não prometia milagres rápidos. Mas Joana ouviu o principal. Roberto assustou-se tanto que partiu para o confronto. De manhã, soube-se que Lia Arcádia Valente também não esperou. Chegou cedo ao escritório, escreveu uma carta de demissão e tentou levar o portátil de serviço para a passagem de testemunho. O administrador de sistemas, já avisado por Almeida, recusou. Lia fez um escândalo, exigiu o diretor, falou de sigilo profissional, de correspondência pessoal, de retenção ilegal de propriedade, mas o portátil pertencia à empresa e os registros de alterações já estavam guardados. Ao almoço, Lia foi chamada para explicações. Saiu do edifício com o rosto pálido e uma pasta na qual quase nada restava. Roberto foi levado mais tarde. Não de forma tão ruidosa como Joana imaginava. Sem multidão, sem gritos. Apenas um homem, habituado a assustar os outros, sentou-se ele próprio no carro e, pela primeira vez, não podia dar ordens a ninguém. Não voltou a ver Ricardo. Alguns dias depois, Irina trouxe-lhe as cópias dos documentos para o divórcio. Como pediu, disse a advogada. Joana estava sentada no mesmo quarto de hotel. Na mesa, havia um chá que ela não chegara a beber. Sim, é disso que preciso agora. Ele pode tentar negociar os bens. Que tente. Através do advogado. Irina sorriu subtilmente. Agora sim. Ouço a resposta certa. O apartamento revelou-se uma presa não tão fácil como Ricardo pensava. Parte da entrada, Joana pagou com o dinheiro da venda de um quarto que tinha antes do casamento. O empréstimo foi pago durante o casamento, mas todos os documentos foram guardados. Ricardo contava que a mulher assustada assinaria um acordo de venda e daria a maior parte do dinheiro para saldar a dívida com a empresa. Agora, isso não parecia um acordo familiar, mas a continuação da pressão. Pela primeira vez em muitos dias, Joana foi à casa. Irina estava ao seu lado. André esperava à porta do prédio, mas não subiu ao apartamento. Não tentou ocupar o lugar de dono, onde ainda cheirava a traição alheia. Valentina Gomes Rodrigues abriu a porta antes que Joana conseguisse inserir a chave. Joana, eu disse tudo como foi, disse a vizinha. Falei do saco, daquela manhã também. Desculpa se não reparei em nada antes. Obrigada. Eu pensava que ele era uma pessoa decente. Cumprimentava sempre, sorria, e afinal, Joana não respondeu. As palavras da vizinha coincidiam dolorosamente com a sua própria cegueira. No apartamento, estava silêncio. No cabide, estava o casaco de Ricardo. Na prateleira, as suas luvas. Na sala, estava o sofá onde Lia ria enquanto discutiam o destino de outrem. Joana passou por ele e parou à porta do quarto. Parecia-lhe que ia chorar. Mas não havia lágrimas. Juntou os documentos, alguns vestidos, fotografias com a Margarida, os brincos da mãe, uma caneca com rosas. Da cozinha, tirou um frasco de chá que a irmã lhe trouxera de uma viagem. Tudo o resto podia esperar. Quando saiu, André levantou-se do banco. Precisa de ajuda? Só para levar a mala. Ele pegou na mala, sem fazer perguntas. 3 meses depois, Joana vivia num pequeno apartamento alugado perto do trabalho. A investigação ainda decorria. A advogada avisava. Temos pela frente perícias, tribunal, recursos, tentativas da defesa de confundir tudo.
mas a mentira principal já se desmoronara. As contas em nome de Joana foram consideradas abertas com documentos falsos. As transferências através da Granito Trânsito foram ligadas a pessoas de Ricardo. Cláudia testemunhou sobre a pressão de Roberto. Gonçalo confirmou o percurso dos pagamentos e contou quem exigia que se mantivesse a versão falsa. André permaneceu na empresa. Embora o número de pessoas que não gostavam dele tivesse aumentado, Almeida restaurou a ordem na Horizonte Atlântico com mão de ferro. Lia foi despedida após uma auditoria de serviço. Roberto foi demitido do seu cargo. O departamento de segurança foi entregue a um novo chefe. No escritório falava-se de Ricardo em sussurros. A sua antiga confiança desapareceu juntamente com o gabinete, o cargo e as pessoas que ainda ontem lhe sorriam nos corredores. A Margarida foi visitar Joana no fim de semana. Agora vens ter comigo como deve ser, disse ela. Sem malas de outros, sem pessoas secretas à porta. Vou, respondeu Joana. Em breve. E de facto, no final da primavera, ela voltou ao aeroporto. Desta vez, a mala era pequena. Joana fez as suas próprias coisas. Fechou ela mesma a fechadura. Guardou ela mesma o passaporte na mala. Ninguém a apressou à porta. Ninguém verificou os bolsos laterais. Ninguém chamou cuidado a uma ordem alheia. Ao balcão de check-in, entregou os documentos e esperou tranquilamente pelo cartão de embarque. Bom voo, disse a funcionária. Joana aproximou-se da janela. O telemóvel tocou brevemente. Era uma mensagem de André. Bom voo. Agora, este avião é mesmo teu. Ela sorriu. Depois chegou outra mensagem. Quando voltares, vamos jantar. Sem conversas de trabalho. Apenas como duas pessoas livres. Joana olhou para a porta de embarque, onde já se formava uma fila. Por dentro, não havia o tremor de antes. Havia a excitação, mais viva, quente, sua. Ela digitou. Sim, quando voltar, e dirigiu-se ao avião.